Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é sexta-feira, 26 de junho. TCE julgou em bloco 4 tomadas de contas especiais propostas por Secretaria de Governo e proponentes culturais foram penalizados. Instauradas pela Secretaria de Estado de Cultura, as tomadas de contas especiais tiveram como objetivo apurar a ausência de prestação de contas e irregularidades praticadas por proponentes culturais que firmaram contrato com o Poder Executivo Estadual. Os processos julgados pelo Tribunal de Contas do Estado são referentes aos contratos de fomento à cultura como oficinas de teatro e dança da cidade de Sorriso, danças nas escolas, trajetórias de vida na história, tudo sobre mulheres, Festival de Cinema Feminino de Chapada dos Guimarães. O conselheiro Antônio Joaquim foi o relator dos processos e analisou individualmente cada caso, considerando a particularidade de cada um dos contratos. No que tange aos processos 12 e 13 da pauta, saliento que, diferente do MP, não estou aplicando a multa sugerida em razão da irregularidade que já está gerando a restrição e a multa em razão do dano, por entender que seria uma medida excessiva. Além disso, acerca do item 13, não acatei a multa sugerida ao gestor por mesmo ele sendo revel, a equipe técnica sustentou que os documentos anexados aos autos atestam que foram tomadas providências que incumbia ao órgão concedente do recurso, já que no que concerne ao processo item 14, embora tenham persistido falhas na prestação de contas, entendo que não podemos menosprezar que o objeto do contrato foi executado, pois esse fato é suficiente para dispensar a restituição sendo medida proporcional à aplicação de multa. O voto final resultou em condenação de 3 proponentes à devolução de valores, além de multas e aplicação de penalidades por não prestação de contas e cumprimento dos contratos. Voto no sentido de julgar irregulares as contas dos contratos de fomento à cultura referente ao processo, os processos aqui citados, 11 a 13 da pauta, e condenar o senhor Fernando Perboni e a senhora Adriana Silva Santos, Viviane Gonçalves da Silva Costa, a restituir com recursos próprios aos cofres públicos estaduais os montantes recebidos devidamente corrigidos. Como comprovou a realização do evento, uma das proponentes foi condenada ao pagamento de multa de 11 UPFs por não prestação de contas. E as pendências em prestação de contas de projetos culturais são as causas de julgamento irregular de tomada de contas pelo TCE de Mato Grosso. Confira agora algumas orientações do tribunal que servem como auxílio para a elaboração do procedimento. Muitos processos de tomadas de contas especial relacionados a contratos de fomento à cultura têm sido julgados irregulares pelo TCE de Mato Grosso. As falhas encontradas são, na maioria das vezes, por falta de prestação de contas dentro do prazo legal pelos proponentes culturais. A maioria dos casos são projetos culturais que são apresentados pelos interessados à Secretaria e a Secretaria entende que aqueles projetos atendem à finalidade cultural e liberam os recursos para aqueles promotores realizarem os eventos. Só que, em muitos casos, estes promotores de eventos, eles não fazem a prestação de contas de forma tempestiva, dando ensejo à instauração dessa tomada de contas especial, para se verificar se os recursos públicos foram aplicados naquela finalidade específica ou se houve algum tipo de desvio. A Resolução Normativa 24 de 2014 do TCE de Mato Grosso pode servir como auxílio ao gestor na elaboração do procedimento de tomada de contas especial. O Tribunal de Contas tem uma resolução normativa, a Resolução Normativa 24 de 2014, que estabelece todos os procedimentos para que o gestor elabore e remeta também as informações levantadas ao Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas fazer o julgamento dessa tomada de contas. Então, todos os procedimentos que os gestores devem seguir estão elencados nessa resolução normativa. A tomada de contas especial é um processo administrativo adotado pela autoridade administrativa do órgão jurisdicionado para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao erário, tendo por objetivo a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a recomposição do prejuízo causado ao erário. O auditor do TCE alerta em relação aos argumentos de defesa apresentados pelos responsáveis. Ele deve ter cuidado, principalmente no que tange a ofertar
a ampla defesa e o contraditório a essas pessoas, porque as pessoas não podem terem contra si imputadas responsabilidades, imputados débitos, sem ter o direito de se defender. Essa fase de defesa e de contraditório é feito justamente na fase que é executada por cada órgão. Recurso feito pelo Poder Executivo de Sinop é parcialmente provido pelo Tribunal de Contas. O recurso foi interposto pelo prefeito de Sinop, Juarez da Costa, o presidente da Comissão de Licitação, Edilson Ribeiro, e demais funcionários, em razão do acórdão de número 255/2012, que julgou procedente a representação interna acerca de irregularidades encontradas durante o controle externo simultâneo realizado em 2011, e também determinou a devolução de valores aos cofres públicos com a aplicação de multa aos recorrentes. No processo, os recorrentes alegaram que a decisão não analisou de forma individual a conduta do prefeito, dos secretários e servidores responsáveis e não observou os dispositivos do regimento interno do tribunal. O conselheiro relator Sérgio Ricardo, ao analisar o processo, concluiu pelo provimento parcial do pedido e votou pelo afastamento da determinação de devolução de recursos públicos, uma vez que os gastos com combustível sem comprovação não demonstrou desvio dos recursos. Voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso ordinário interposto pelo senhor Juarez Alves da Costa e outros, para os fins de excluir do acórdão número 255 de 2012 as determinações de restituição de valores cominadas aos recorrentes em razão da ausência de materialidade dos fatos apurados conforme a íntegra deste voto. Mantenho inalterados os demais termos da decisão recorrida. Conselheiro substituto do TCE lança a 6ª reedição do livro Controle Externo. Confira na reportagem as novidades desta publicação. A obra, com mais de 536 páginas, é uma reedição do livro Controle Externo, lançado em 2007, que chega na 6ª edição. Escrita pelo conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, a publicação contempla desde os aspectos históricos a origem das instituições de controle externo. Nesta 6ª edição, nós fizemos uma grande atualização da legislação, da jurisprudência, para oferecer um conteúdo o mais completo possível para todos aqueles que se interessam pela atuação dos tribunais de contas. O conselheiro destaca ainda alguns temas importantes abordados no livro. Nós tratamos da Lei Anticorrupção, que é uma lei de 2014, então uma das primeiras obras que trata da Lei Anticorrupção e sob o enfoque dos tribunais de contas. Nós fizemos também uma atualização da jurisprudência, então muitas decisões que o Supremo Tribunal e o TCU adotaram em 2014 e agora no início de 2015, tem inclusive decisões de 2015. De acordo com Luiz Henrique Lima, houve uma evolução significativa no controle externo, o que tem levado os tribunais de contas a darem maior ênfase nos resultados das políticas públicas. A transparência hoje é uma das principais exigências da sociedade e é uma das principais prioridades na atuação do controle externo. É sempre uma das primeiras coisas que nós verificamos quando vamos proceder a uma fiscalização de algum órgão público. O lançamento do livro acontece na próxima quarta-feira, 1º de julho, ao meio-dia, no hall do edifício Marechal Rondon, aqui no Tribunal de Contas. E por hoje é só. Para você, um ótimo final de semana. Voltamos segunda-feira com mais uma edição do TCE Notícias. Até lá!